Hoje é dia 18 de abril de 2026. É 18 mesmo, eu acho. Ontem eu consegui ir sozinha no cinema, depois de um tempo. Eu tinha conseguido ir em janeiro, só que foi no cinema do shopping. E eu não gosto muito de ir no shopping, mas é mais fácil de se camuflar sozinha, assim, sabe? No cinema do shopping. E fazia um tempo que eu queria ir no cinema de rua que tem aqui em Londrina, no Vila Rica. Eu já tinha ido lá acompanhada, mas às vezes tinha alguns filmes que eu queria ir lá ver e eu não tava conseguindo ir sozinha. Já há algum tempo que eu ando tendo essas dificuldades de sair para alguns lugares específicos assim sozinha. E ontem eu consegui. É, eu acho que eu tô aos pouquinhos voltando, assim, passei o dia com o estômago bem zoado, assim, e durante a noite, enquanto eu ia, eu peguei um ônibus também pra ir até do meu serviço lá até o centro, eu peguei o ônibus, e eu fiquei nervosa também, porque não é o ônibus que eu costumo pegar, né? Então essa quebra de rotina, ela realmente mexe comigo bastante. Eu sei que é uma coisa pequena, uma coisa completamente simples, mas com tudo que eu ando entendendo de mim e tudo que eu, sabe, passando nesses últimos tempos, né, de entender que eu sou uma pessoa autista e eu fui diagnosticada no nível 2 de suporte, é uma coisa que pode variar ao longo da vida, né? Mas realmente eu tava tendo muita dificuldade de ir pra lugares que eu não costumo ir sozinha, né? Tipo assim, se são lugares familiares pra mim, que são pouquíssimos lugares, né? Tipo assim, eu pego, vou sozinha, óbvio, trabalhar e tal, e o mercado aqui do meu bairro, sabe, lugares que eu já fui várias vezes, eu não tenho não tinha essa questão, mas quando tem essa quebra de rotina e lugares que eu não tô acostumada a ir ou que eu não tô acostumada a ir sozinha, eu nos últimos tempos estava tendo bastante dificuldade de, tipo, eu realmente nem ia, nem conseguia sair de casa se a possibilidade fosse só de eu ir sozinha. Então, eu consegui, cara, e fiquei bastante feliz com isso. É, mexeu muito com o meu corpo essa mudança da minha rotina. Eu realmente sinto bastante assim no estômago e tudo. Mas foi bom, foi muito bom sentir tudo isso de novo, essas ansiedades assim, de uma forma boa, sabe? E sentir que eu tô viva. E, enfim. É, tipo, eu fui a primeira a entrar na sala e entraram pessoas, casais, assim, mas teve três pessoas sozinhas também. E elas acabaram sentando, tipo, próximo, sabe? Uma sentou na fileira de baixo que eu tava, o outro na fileira de cima e o outro assim. E eu acabei não me sentindo, tipo, eu tinha essa idade que eu me senti é, ruim por estar sozinha, sabe? Porque por conta das últimas experiências que eu tive, eu acabei me sentindo dessa forma, me sentindo deslocada, uma coisa que acontece muito. Me sentindo muito deslocada dos espaços e
Aconteceu de eu ter crises por estar sozinha, assim, nesses espaços, ou não conseguir, ou querer muito em um lugar e não conseguir entrar, e ter uma crise, e ficar desregulada, e enfim. Mas foi, então, sabe, foi muito legal aquelas pessoas, tipo, teve uma mina que sentou na fileira aqui, um cara sentou na fileira de trás e o outro. Todo mundo tava sozinho, meio que ficou ali sozinho, longe, mas perto. E eu senti que eu não estava sozinha, estando sozinha, sabe? Que eu, sabe, tinha mais pessoas ali sozinhas e a gente, de certa forma, não estava sozinho no ato de estar sozinho, sabe? Então, é, foi uma ótima coisa, assim, que aconteceu e eu queria falar e registrar porque eu realmente não tava conseguindo, eu não tava saindo. Ano passado eu raramente saía, assim, eu nem sei, assim, dizer. Eu tava ficando muito reclusa do mundo e muitas vezes por não ter uma companhia ou, enfim, me sentir deslocada e eu tô sentindo que mesmo sozinha que tem que pode ser que tenha lugar pra mim, sabe, mesmo se eu não tiver acompanhada, que eu possa conseguir. É lógico que é todo um processo. Eu me sinto mais segura também, agora entendendo as minhas crises, que elas podem acontecer. Antes eu não sabia o porquê das minhas crises, ou explicar pra alguém. Tipo, uma coisa que me marcou muito foi no final de 2024, que eu fui no mercado. Um mercado que eu não costumo ir. Eu já tinha ido, mas que eu não costumo ir. E eu fui sozinha e eu tava num dia muito bom, mas aconteceu uma situação com segurança. Eu entrei com uma sacola enorme e ele veio atrás de mim. E eu não me liguei que poderia ser um problema porque eu tinha pego a cestinha e enfim. E eu tava de fone e eu não ouvi o homem falar. E daí ele foi atrás de mim e falou pra guardar a sacola e tinha que guardar a sacola lá na frente dos caixas. E, e eu. Eu tive uma crise e eu não sabia o que era exatamente. Eu achava que era uma crise de ansiedade. Mas eu, sabe, eu não. Acontece que eu fiquei desregulada e eu não sabia, porque eu não sabia que eu era autista. E era lá na frente dos caixas e muitas pessoas e eu senti que eu não era pra eu estar lá, senti que não era pra eu sair no mundo e que eu não merecia existir, estar feliz, porque eu tava realmente um dia bom depois de muito tempo, eu tava realmente aproveitando aquele dia e foi um baque muito grande, porque eu não tava esperando esse tipo de situação ou aquela reação, então quebrou a previsibilidade do que eu esperava, minhas expectativas, tudo. Então, eu realmente fiquei desregulada e tava chorando no mercado e daí uma mulher me perguntou o que tava acontecendo e eu não sabia explicar, porque eu tava bem, não tinha acontecido alguma coisa na minha vida. As pessoas estão aí acontecendo muita merda na vida delas e ninguém tá chorando no mercado por conta disso, mas eu tava chorando e não tinha nada acontecendo na minha vida, exatamente. Acontece que eu tava desregulada, mas eu não sabia explicar e hoje eu tenho as ferramentas de saber o que tá acontecendo.
de saber o porquê aquilo tá acontecendo, não me sentir ridícula, porque aquele dia eu me senti ridícula, eu me senti muito, muito ridícula, porque eu tava chorando, eu não conseguia parar de chorar e não era como se meu mundo tivesse acabando, que tivesse acontecendo uma coisa horrível comigo. É toda a situação da quebra da expectativa, da previsibilidade e de todas aquelas pessoas ali ao meu redor e a situação de constrangimento que me fez desregular. E eu tive muita dificuldade de sair depois disso sozinha. Isso foi no final de 2024, a gente tá em abril de 2026, então é uma coisa muito pequena, muito pequena. Mas lógico, não foi só isso, assim, tipo, essa sensação de estar deslocado do mundo é uma coisa que eu sinto a vida inteira. Mas eu sempre fui atrás de ser independente, né? Na minha adolescência eu queria muito sair sozinha, fazer as coisas sozinhas. Eu sempre fui muito atrás disso e eu fazia realmente. Mas eu fui perdendo isso, sabe? Eu acho que se eu fosse diagnosticada quando na minha adolescência, talvez eu fosse diagnosticada com autismo nível 1 de suporte. Mas pelas coisas assim da vida, eu me fechando, sabe? Muito, eu acho que por isso que eu acabei sendo diagnosticada nessa fase da vida com autismo nível 2 de suporte. E, enfim, talvez eu esteja, sabe, descendo do nível de suporte, não sei dizer. Mas a caminho disso, não sei. Eu teria que falar com a minha psicóloga, mas como eu comentei no outro registro, só tô fazendo 2 vezes no mês, daí vai ser só na outra terça agora, a minha terapia. Enfim. Mas pequenas vitórias eu consegui não me sentir deslocada. Pelo contrário, foi muito, muito bom. E é isso, eu tô aos poucos. Estou conseguindo de novo. E isso é maravilhoso. Ai, é isso. Eu tenho, além de eu entender o que tá acontecendo comigo, uma possível crise, eu também sempre tô com a minha CIPTEA, que é a carteira de identificação no autista. E eu tenho os números de telefone dos meus pais e dos meus irmãos, que eu escrevi atrás do meu CIPTEA. Porque eu teve uma situação também ano passado que minha bateria tava acabando e eu não ia conseguir ir embora do mercado, um mercado que eu já fui várias vezes sozinha. Que eu trabalhei lá, na verdade, mas eu não ia conseguir ir lá, ir embora a pé. E eu tinha que chamar o Uber e eu tava ficando sem bateria. Comecei a ficar. Tipo, eu tava sem internet, na verdade, o 4G não tava funcionando e tava começando a ficar sem bateria. E daí eu fiquei com muito medo de não sabe, ter o número de ninguém pra ligar, porque eu não tinha marcado no meu CIPTEA o número de ninguém. E, enfim, eu me sinto mais segura agora, sabendo que se acontecer alguma urgência, seja com celular ou internet, que eu tenho no meu CIPTEA ali os números, que eu consigo pedir uma ajuda de uma forma mais, sabe, facilitada. Isso me deixa mais segura de estar indo, de estar saindo agora também. E, enfim, é todo um processo mesmo. E é todo um processo. Mas tá acontecendo, assim, eu tô. Acredito, eu tô sentindo que eu tô saindo da minha reclusão, assim. E buscando a minha autonomia, sabe, de novo.
não é fácil e mexe muito comigo, né? Tipo, meu corpo ele sente muito essas mudanças de rotina e de lugares novos e situações novas que quebram um pouco a minha previsibilidade, mas viver é isso, cara. Né? Viver é isso. Então, que nem no outro registro eu falei sobre permitir estar vulnerável. Só me permitindo estar vulnerável e sentir tudo que vem no conjunto disso.